Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23. Esse que é um texto tão conhecido. Salmo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você pudesse declarar comigo assim: diga, o Senhor é o meu pastor. Agora declara para essa pessoa linda que está aí ao seu lado, diga, o Senhor é o seu pastor. Amém? Aleluia. Queridos, como nós declaramos, o Salmo 23 é sem dúvida uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Quem de nós nunca foi em algum momento da vida abençoado por essa palavra? Aqui nós encontramos o salmista Davi expressando toda a sua confiança no Senhor. Davi, ele declara que o Senhor, ele era o seu grande pastor, aquele que provia todas as suas necessidades. E ele o faz através da figura de um pastor de ovelhas. E ele declara que assim como um pastor, ele provê as necessidades das suas ovelhas, o Senhor, o nosso Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Entenda que o pastor, ele é aquele que rege, ele é aquele que guia, ele é aquele que alimenta, ele é aquele que protege as suas ovelhas, e elas por sua vez obedecem à voz do pastor, seguindo, amando e nele confiando. Sem dúvida, essa é uma das figuras que representam muito bem, que demonstram muito bem o cuidado do Senhor para conosco. E aqui nesse cântico de Davi nós encontramos os 7 principais nomes de Deus no Antigo Testamento. Quando Davi estava declarando essas verdades que nós aqui acabamos de ler, Davi estava fazendo isso com consciência e também com experiência. Davi estava declarando verdades conhecidas e experimentadas, verdades que abençoavam a sua vida e verdades que abençoam a vida de todos aqueles que ainda hoje aproximam-se do Senhor, fazendo dele o seu pastor. Entenda comigo que os nomes de Deus revelados nas Escrituras apontam a sua natureza, quem ele é, e apontam também a maneira como ele se relaciona com o seu povo. E Davi então declara essas verdades neste belo salmo. E essa expressão que é tão conhecida por nós, quando Davi diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Declare mais uma vez, diga, o Senhor é o meu pastor. No original, a expressão aqui é Jeová Roi. Essa expressão, o Senhor é o meu pastor, ela significa o Deus que tudo vê. E de uma forma ainda mais precisa, o Deus que me vê. Ou seja, é o Deus que vê todas as coisas, e naquilo que tudo ele vê, ele me enxerga, ele me vê.
Davi estava dizendo: o Senhor me vê, os seus olhos estão sobre mim. Ele estava dizendo assim: olha, eu não passo desapercebido dos olhos do Senhor, mas os seus olhos me alcançam, os seus olhos me encontram, os seus olhos me enxergam, eu estou diante dele. Sabe, isso é muito profundo e ao mesmo tempo muito glorioso. Ele está dizendo de fato: olha, os olhos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, os seus olhos me alcançam, os seus olhos me veem. Por que é tão importante nós compreendermos essa verdade? Porque a depender das circunstâncias da nossa vida, nós somos tentados a crer que nós não somos vistos pelo Senhor, que os seus olhos não nos alcançam. E é interessante porque quando Davi declara: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim: olha, ainda que eu não possa vê-lo, ainda que eu não possa enxergá-lo, diante de situações da vida que sejam maiores do que eu mesmo, ainda assim ele me vê. Ainda assim os seus olhos estão sobre mim. Eu queria que você pudesse tomar essa palavra como uma verdade sobre a sua vida hoje. Os olhos do Senhor lhe alcançam, meu irmão. Os olhos do Senhor lhe contemplam, os olhos do Senhor lhe enxergam, os olhos do Senhor lhe veem em toda e qualquer situação ou circunstância da sua vida, amém? E existem situações da nossa vida que elas são difíceis, algumas até desesperadoras, mas temos uma certeza como essa de que Ele nos vê. Isso traz esperança para o nosso coração, amém? A Bíblia nos conta uma história, lá em Gênesis capítulo 16, que nos faz entender essa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 16. A palavra do Senhor diz assim, olha. Perceba que às vezes nós nos colocamos em determinadas situações, irmãos, que nós nos vemos em apuros. E essa é uma situação assim. A Bíblia diz: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha ela uma serva egípcia chamada Agar. Então disse Sarai a Abrão, veja a bronca que ela arruma para si mesma: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão, olha, Abraão não recusou a proposta, não é? E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. E ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ela está assim, ó, o problema que arrumou foi eu, mas a culpa é sua. Mas a culpa é sua, né? E ele disse assim: eu mesma pus a minha serva nos seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abraão disse assim: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela segundo melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora.
sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor lhe disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida, dará à luz a um filho, e você chamará ele de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Laroi, e fica entre Cádiz e Barede. Você pode dizer amém? Então, queridos, veja, a palavra diz que Sarai, ela não podia engravidar, ela não podia gerar filhos, e ela então teve a brilhante ideia de entregar a sua serva para o seu marido. E o seu plano funcionou muito bem, porque se a intenção era que ela engravidasse, ela engravidou, mas ela não contava com a astúcia de Agar, de que quando engravidasse, ela se acharia maior do que a sua própria senhora. E assim ela o fez, assim ela intentou no seu coração. Mas, a despeito disso, ela também, por sua vez, não imaginou que Sarai, como sendo sua senhora, ainda teria poder sobre elas, mesmo estando ela grávida do seu senhor Abraão. E quando então, diz a Bíblia que Sarai chega, para pedir uma posição de Abraão, o que é que você vai fazer diante disso? Abraão, que não era besta nem nada, disse: olha, a serva é tua, então faça com ela aquilo que você bem quiser. Então ela começou a humilhá-la. Ela começou a passar por um processo de humilhação, ela começou a passar por um processo de aflição, e ela entendeu que o melhor que ela poderia fazer era simplesmente sair daquele lugar. Ela fugiu da presença de Sarai, ela fugiu da presença de Abraão, e ela saiu sem destino. E a Bíblia diz então que no caminho da sua fuga, o anjo do Senhor lhe aparece. E o anjo lhe faz uma pergunta dizendo assim: olha, de onde você vem e para onde você vai? E ela simplesmente respondeu: eu fujo da presença da minha senhora Sarai. Note que tudo que os olhos de Agar via era desprezo e humilhação. Ela estava envolvida em muita aflição, a tal ponto que ela simplesmente resolveu partir, ela simplesmente resolveu fugir. E muitas vezes é assim que nós vivemos a nossa vida. Nós vivemos em fuga. Nós vivemos sempre fugindo de realidades que às vezes são opressoras, que nos maltratam, que nos fazem sofrer, que nos fazem até desesperar da vida. Então ela estava fugindo. Sabe o que é interessante? Que ela não via, mas os olhos do Senhor estavam sobre ela. Muitas vezes você pode até não ver, mas os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontrou no caminho. Os olhos do Senhor vão aonde você está. Os olhos do Senhor vão ao seu encontro, vão ao seu caminho. Então, quando a Bíblia diz, que ela se revela, o anjo do Senhor se revela para ela, perguntando de onde você vem, para onde você vai, e ela então declara toda a situação. E o Senhor diz assim: olha, volta para a tua senhora, porque esse que está sendo gerado no teu ventre, ele vai ser abençoado e vai ser pai de uma numerosa nação. E ela então decide voltar, mas antes de voltar ela declara, ela diz assim: olha, tu és o Deus que me vê. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida hoje. Há um Deus que vê você. Há um Deus que lhe enxerga. Há um Deus que conhece todos os seus passos. Há um Deus que vai no seu caminho. Há um Deus que lhe encontra numa rota de fuga e diz:
os meus olhos estão sobre você. Volta para o teu propósito. Volta para o teu lugar. Volta para a tua casa e dá um sentido para a tua vida. E é interessante porque é exatamente isso que Davi está declarando. Davi, ele está dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Os olhos do Senhor estão sobre mim. O Senhor me assiste, o Senhor me vê, o Senhor me enxerga. Então creia no nome de Jesus nessa noite, que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Agora é interessante porque não para por aí. Davi diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, os seus olhos estão sobre mim, Ele me vê. E Ele então declara, dizendo em seguida, nada me faltará. Diga comigo, nada me faltará. Então Ele está dizendo assim, olha, Ele é a fonte da minha provisão. Ele está dizendo que aquele que lhe vê é também aquele que lhe provê. Aquele que lhe vê é aquele que lhe supre. Aquele que lhe enxerga e conhece a sua realidade, Ele é poderoso também para lhe suprir. Então Ele está dizendo assim, olha, o Senhor me vê, o Senhor me provê, amém? Então o Senhor não simplesmente lhe enxerga, não apenas vê a tua situação, mas Ele é poderoso para te suprir em toda e qualquer circunstância. A Bíblia vai dizer para nós lá em Gênesis 22, que Deus, Ele pôs Abraão à prova. Você conhece a história. E a Bíblia vai dizer para nós que aquele que prova, Ele é o mesmo que provê. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que quando Deus pede a Abraão seu filho Isaque como sacrifício, Abraão disse assim, Deus proverá. O Senhor, irmãos, Ele sempre tem provisão. O Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor não nos deixa desassistidos. O Senhor não nos deixa esquecidos. Mas assim como Ele nos enxerga, Ele nos provê. E essa era uma verdade conhecida por Abraão, porque ele pôde declarar logo em seguida ao pedido do Senhor para que lhe desse seu filho, o seu único filho. Ele disse, o Senhor proverá. Então olha, aquele que tem o Senhor como seu pastor sabe que nele sempre haverá provisão. Você pode dizer amém? No monte do Senhor, irmãos, sempre haverá provisão. Por quê? Porque os olhos que me contemplam, os olhos que me alcançam, são os olhos que me provêm. Abraão pôde declarar essa verdade, pôde experimentar essa verdade, e nós encontramos Davi declarando essa mesma verdade. Então olha, você pode crer que a provisão do Senhor será sempre certa na vida daquele que o tem como seu pastor. Você pode dizer amém? Então ele está dizendo assim, olha, Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que me provê, Ele é o meu pastor e por isso de nada eu tenho falta, amém? Mas é interessante que ele vai mais além e ele diz assim, olha, no verso 2 ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga assim comigo, Jeová Shalom. Era isso que Davi estava declarando. Então perceba, ele está dizendo assim, olha, os olhos do Senhor estão sobre mim, diga amém. Ele diz assim, olha, Ele me vê e me supre, diga amém. E ele diz assim, eu tenho paz. Você pode dizer amém? Porque olha, aquele que tem os olhos do Senhor sobre a sua vida, aquele que tem a provisão do Senhor sobre a sua vida, ele tem paz. Isso não significa dizer, irmãos, que nós não vamos enfrentar adversidades. O próprio texto vai declarar isso para nós. Mas ele está dizendo, mesmo em meio até circunstâncias que possam me ser adversas, que venham contra mim, Ele me vê, Ele me supre, eu tenho paz. Então Davi, ele está declarando isso por experiência. Ele está dizendo assim, olha, Ele é a minha paz. Ele está dizendo, Ele me faz repousar. Permita-se ser pastoreado pelo Senhor.
Ser pastoreado pelo Senhor é você poder descansar em pastos verdejantes. É você poder ter paz, mesmo numa circunstância que queira lhe roubar a paz. É você poder dizer assim: olha, Ele me vê. Você não vai deixar as circunstâncias roubarem essa verdade do seu coração. Ele me supre, Ele me provê, Ele me traz descanso, Ele me traz paz. Então esse repousar, ele não está atrelado, irmãos, às circunstâncias da nossa vida. É algo que vai além. Isso fala sobre a presença do próprio Deus conosco, amém? Isso é o que nos faz ter paz. Paz, irmãos, não é ausência de lutas, mas é mesmo em meio às lutas eu poder descansar. E era isso que Davi estava declarando, porque olha, quando Davi ele escreve esse salmo, ele está fugindo, né, de Saul, que queria tirar a sua vida a todo custo. E ele está declarando, mesmo com, né, ele falava isso com muito respeito, né, assim, mesmo como esse louco querendo tirar a minha vida, eu tenho paz, porque o Senhor me assiste, porque os seus olhos estão sobre mim. A Bíblia vai dizer para nós lá em Juízes 6:24 que os midianitas eles estavam oprimindo a nação de Israel. E grande era a opressão dos midianitas sobre Israel. Eles estavam no olho do furacão. Suas vidas estavam a ponto de ser tragada. Eles estavam, sabe, como que prestes a ser dizimados. E então diz a palavra que o anjo do Senhor aparece para Gideão. E quando Gideão ele vê o anjo do Senhor, ele diz assim: o Senhor é a minha paz. Agora sabe o que é interessante? Que a circunstância em nada havia sido mudada. Ela permanecia da mesma forma, mas essa expressão aqui, o anjo do Senhor, ela é uma referência ao próprio Deus que se revela a Gideão. Então quando o Senhor aparece diante de Gideão, mesmo os midianitas querendo lhe arrancar a cabeça, ele diz: o Senhor é a minha paz. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho paz, mesmo diante de uma circunstância como essa. Então a vitória sobre os midianitas, ela só veio algum tempo depois. Mas a vitória sobre o medo, sobre a aflição, sobre os temores, se dão exatamente quando o Senhor se faz presente, amém? Sabe o que eu quero que você possa entender? É que talvez você possa estar enfrentando alguns inimigos como Gideão, como Davi enfrentaram. Inimigos que podem estar lhe oprimindo. Situações, circunstâncias da vida que querem lhe tirar, sabe, a alegria, que querem roubar o seu descanso, que querem trazer perturbação sobre a sua mente. E o Senhor está dizendo por meio da sua palavra: olha, entenda, se você permitir que Ele seja o pastor da sua vida, você terá os olhos dele sobre você. Você terá Ele suprindo as suas necessidades. Você terá a sua presença, e a sua presença lhe traz paz. Você pode dizer amém? Ele é a minha paz. Era isso que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo: Ele é aquele que faz a minha alma repousar. Davi estava dizendo assim: olha, a minha paz não é não ter que enfrentar Saul ou qualquer outro inimigo. A minha paz é ter o Senhor comigo. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que nós precisamos se desvencilhar de algumas circunstâncias para ter paz. E claro, se nós conseguimos conciliar isso, isso será maravilhoso. Mas mesmo que nós, por hora, não consigamos nos desvencilhar de algumas circunstâncias, o Senhor continua nos guiando a pastos verdejantes. Ele continua trazendo paz sobre o coração daquele que permite que dele ele se aproxime. Você pode dizer amém? Então olha, você tem aí as suas lutas, as suas contrariedades, as suas adversidades. Nós vivemos hoje um tempo muito difícil na nossa nação. E olha,
Não precisa necessariamente ser profeta para dizer isso que eu vou dizer, mas os próximos dias tendem a ser ainda mais tenebrosos. Mas você pode ter paz no seu coração, amém? Porque você tem alguém que vê você. Alguém que supre a tua necessidade. Alguém que quando ele chega e ele se faz presente, você tem paz. Então Davi está declarando verdades que são preciosas. E ele declara assim no verso 3, ele diz: ele refrigera a minha alma. Diga comigo, refrigera a minha alma. Ele está dizendo aqui que o Senhor é o seu Jeová Rafá. Esse é o sentido da palavra no original. Ele está dizendo assim, olha, ele é aquele que me sara. Jeová Rafá significa eu sou o Senhor que te sara. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma das coisas mais terríveis, irmãos, que nós podemos enfrentar nessa vida é a enfermidade. A enfermidade é um ladrão na nossa vida. Nos rouba a saúde, nos rouba o tempo, e rouba o tempo também de outras pessoas que precisam também abrir mão de outras coisas para poder estar conosco. A enfermidade, ela é uma tragédia, irmãos. Basta você parar para observar um pouco da realidade dos nossos hospitais hoje. Você já teve a oportunidade de acompanhar alguém no hospital público? Você chega num lugar, não tem lugar nem para o doente. O que dirá para você que vai acompanhá-lo? E muitas vezes era algo que poderia ser resolvido rapidamente. Mas a fila ela é tão grande, existem tantas pessoas esperando, que você vai ter que esperar muito por uma coisa que poderia ser simples. E esse tempo vai passando, isso vai trazendo desgaste. Isso vai roubando você financeiramente. Porque você vai precisar, sabe, de se empenhar financeiramente para você ir para o hospital, para você passar o dia, para você se alimentar lá. E você não vai poder fazer isso o tempo todo, você vai precisar de alguém que possa estar lá. E se você não estiver num ambiente como esse, porque olha, a igreja é uma coisa extraordinária, irmãos. Porque a palavra continua se cumprindo. Porque a palavra diz lá em Atos capítulo 2 que todos tinham tudo em comum. Na igreja, irmãos, é uma coisa tão gloriosa, porque quando um padece, aí o outro diz, não, eu posso ficar lá com ele. Mas e como é que vai ser? Você vai cobrar quanto? Porque senão não vou cobrar nada, eu só vou estar lá. Porque ele é meu irmão. Porque eu amo, porque nós temos algo em comum. Então quando você está no seio da igreja, você ainda tem isso, mas quando você não está, eu posso ficar lá, mas é tanto. E você vai precisar desembolsar isso. Então perceba como a enfermidade ela é terrível. E aí Davi está dizendo assim, ele refrigera minha alma. Ele está dizendo, ele me sara. Ele cuida das minhas feridas. Ele cuida das minhas dores. Ele coloca o seu óleo e ele unge as minhas chagas. O Senhor disse isso, ele disse, olha, eu sou o Senhor que te sara, amém? Essa foi a promessa de Deus feita ao seu povo, enfatizando seu cuidado especial para com todos aqueles que ouvem a sua voz, que fazem aquilo que é correto, que guardam os seus mandamentos. Ele está dizendo assim, olha, nenhuma das pragas que alcançaram o Egito vão alcançar você. Eu vou guardar você, eu sou o Senhor que te sara, amém? Sempre haverá cura para aqueles que se aproximam do Senhor, sempre, diga amém. O Senhor ele tem cura para as enfermidades do seu corpo, para as enfermidades da sua alma. É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Nós precisamos entendê-la e nos apropriar dela, amém? Entenda que, olha, você debilitado, você pode fazer alguma coisa no reino, mas você 100%, irmão, você é um rolo compressor.
E Deus, Ele quer ver você servindo com toda a sua força. Você pode dizer amém? Se aproxime do Senhor e permita que Ele venha sarar todas as suas enfermidades. Então Davi está dizendo assim, olha, o Deus que me vê é o mesmo que me provê, e o mesmo que traz paz é aquele que me cura quando eu preciso ser sarado. Amém? Isso é muito glorioso. Então declara isso, diga assim: o Senhor é aquele que me sara. Declare para o irmão ao seu lado: o Senhor é aquele que te sara, e Ele te cura. Amém? A palavra diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor está dizendo assim, olha, Ele é o meu refrigério. Sabe quando você está com muita sede e você pega aquele copo de água e você começa então a ingeri-lo, você até sente, né, o líquido passando assim, e você se sente o quê? Refrigerado. O Senhor está dizendo que é isso que Ele faz nas nossas vidas. Ele refrigera a nossa alma, amém? Mas não para por aí. Ele diz assim ainda no verso 3: guia-me pelas veredas da justiça. Diga amém. É interessante porque essa é uma palavra que diz assim, olha, Jeová Tsidkenu. Uma palavra um pouquinho difícil de falar. O profeta Jeremias, ele disse assim, olha: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com os que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Você pode dizer amém? Então, como o pastor, o Senhor nos conduz por veredas planas. Ele é justo e Ele age em justiça. Ele agrada-se da justiça. E sabe o que aqui Davi está dizendo? Davi está dizendo assim, olha, Ele não é a justiça que Ele vai fazer na minha vida, Ele é a própria justiça em mim. Então o que Davi está dizendo é: a justiça não é o resultado do que o Senhor vai fazer em meu favor, mas Ele é a minha justiça. Isso é algo muito glorioso. Ele está dizendo assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Você pode dizer amém? Essa expressão aqui é Jeová chamar. A promessa aqui é que o Senhor está sempre presente. A palavra aqui fala sobre prontidão. Ele é aquele que está presente no momento certo, no momento oportuno, no momento em que nós precisamos. O Senhor está dizendo assim, olha, por meio de Davi: nunca estaremos sozinhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o Jeová chamar. Ele está presente comigo. Eu não estou só. O Senhor me assiste, Ele vai comigo, Ele vai na minha frente. Então Ele está dizendo assim: Ele não me desampara. Ele está comigo o tempo todo. Então eu queria que você pensasse um pouco aí acerca da sua vida agora. O Senhor está dizendo assim, olha, eu estou com você. Nessa situação que você está pensando, eu estou com você. Ainda que você possa pensar assim, olha, é um vale profundo, é um vale de sombra da morte, o Senhor está dizendo: eu estou com você. Você não está só. Ele está presente, amém? E aí no verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Diga assim comigo, diga: Jeová Nissi. Ele é o meu defensor. Davi estava declarando assim: Ele é a nossa bandeira. Davi, ele estava declarando que na presença do Senhor, a sua vitória, ela era segura e certa. Davi não tinha dúvidas. Ele estava dizendo: Ele é a minha bandeira.
Davi está dizendo assim, olha, Ele me livra dos meus adversários e de todas as forças do mal. Irmãos, como isso é profundo e como isso é glorioso. Davi está dizendo assim, olha, há uma mesa preparada. O Senhor está comigo e Ele preparou uma mesa diante de todos os meus inimigos. Diante de toda a adversidade, tem uma mesa preparada. E Ele nos supre. Se nós entendermos essa verdade, a nossa vida passa a ter um novo sentido. Porque ao invés de muitas vezes nós ficarmos a lamentar pelas situações da nossa vida, nós vamos nos posicionar. Porque olha, muitas vezes você vai ver Davi chorando. Porque Davi, ele não era um negacionista, ele não negava as realidades a qual ele enfrentava. Mas sobre todas elas, eles apresentavam uma verdade que era superior. Então, diante dessas situações, ele está dizendo assim, olha, sim, é verdade, que diante de tudo que está acontecendo sobre mim, mas os olhos dele me veem. Ele me enxerga. A sua mão me supre. Ele me provê. Ele cuida de mim. Eu não estou só, Ele está presente. Ele me traz paz. Ele refrigera a minha alma. E quando os meus inimigos se apresentam, Ele me prepara uma mesa e me convida a sentar a ela. Irmãos, isso é algo muito glorioso. O Senhor está dizendo assim, olha, Davi estava dizendo, Ele me defende. Você não tem que temer os seus opositores. Você tem que sentar à mesa. Porque o Senhor te defende. Porque o Senhor te guarda. Porque o Senhor te livra de todas as forças adversárias e contrárias. Amém? Então olha, o pastor do Salmo 23 é intimamente ligado a Cristo, o supremo pastor das nossas vidas. Então entenda, esse pastor não é apresentado como um rei distante, impessoal, mas ele de fato é alguém presente, ele é alguém perto. Ele é alguém que nos chama para perto, Ele é alguém que cuida de nós. O pastor, ele cuida das ovelhas. E o Senhor está dizendo que o supremo pastor, Ele cuida. O Senhor cuida de você, irmão. O Senhor, Ele cuida do seu coração. O Senhor enxerga, quando a Bíblia diz que o Senhor me vê, Ele enxerga as suas dores. Ele enxerga a sua aflição, Ele enxerga os seus temores, Ele enxerga muitas vezes o seu desespero. Mas Ele não somente enxerga, Ele cuida. Ele chama para perto. A capacidade que o pastor tem de prover ou suprir nunca deve ser alvo de dúvidas no nosso coração. Davi disse assim, ó, nada me faltará. Nada. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Nada me faltará. Declara isso comigo, diga, nada me faltará. Toca no irmão que está ao seu lado, diga assim, ei irmão, nada te faltará. Diga para ele assim, nada, no original hebraico, significa nada mesmo. Nada, irmãos. Nada. O Senhor quer trazer esperança para o seu coração hoje. O Senhor, Ele quer preparar uma mesa para você hoje, amém? Deus, aqui nesse texto, Ele é descrito não somente como aquele que atende às necessidades das ovelhas, mas também como o amigo que deseja generosamente
conceder as suas bênçãos aos seus filhos. É assim que o Senhor faz conosco. O Senhor disse certa vez para os seus discípulos: eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Você já parou para pensar como isso é glorioso? Você ser amigo dele. Ele está dizendo assim, ó, você é meu amigo. Irmãos, mais vale um amigo, entenda isso, do que você ter muito dinheiro no bolso. Um amigo faz uma diferença. E nós temos o amigo dos amigos, amém? Davi percebe que a sua situação não é simplesmente uma ausência de necessidades. É interessante você entender isso, porque Davi está dizendo assim, olha, ele me vê, ele me provê, ele me traz paz. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos, ele me protege, ele me guarda, ele me livra. Mas ele diz algo interessante lá no verso 5, ele diz assim, o meu cálice transborda. Você pode dizer amém? Ele está dizendo assim, olha, não se trata de pequenas coisas. Davi está falando de uma abundância. Ele está dizendo assim, olha, isso transborda para todos os lados. É isso que o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida. Então, o Salmo retrata o relacionamento que é possível ter com Deus. Então, o Senhor, Ele está nos chamando hoje para nós assumirmos uma postura como Davi, ele assumiu. Eu não sei onde é que você se encontra aqui, mas que eu quero que você entenda que todas essas verdades, essa natureza divina aqui revelada, ela está à disposição para ser manifesta. Amém? À disposição para ser manifesta. Então eu queria que você pensasse nisso comigo. Fica de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. O pessoal pode vir para cá já.